Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Trader do jeito certo e sem enrolação. Já chama a vinheta e bora pro vídeo. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula aqui no canal Trader do jeito certo. E a aula de hoje vai ser sobre pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes. E a gente já vai aqui para o nosso gráfico aqui, eu já vou desenhar para você, sem enrolações, para você entender, tá? E mais uma vez eu quero relembrar você, se você caiu aqui de paraquedas, é a sua primeira aulazinha. Eu vou deixar um card aqui em cima para você voltar na primeira aula do canal, na qual eu explico sobre o que é lote, o que é a vela. Eu faço até o escorpozinho do que a vela ali é formada, tá bom? Ali do pavio, do corpo, do contorno do pavio. Eu deixo bem mastigadinho para você aonde que fica posicionado as defesas compradoras e as defesas vendedoras. Então volta lá e agora a gente, depois que você assistiu, a gente volta para cá, tá bom? Então bora pro vídeo. Então, aqui já começando aqui já no desenho, depois a gente já vai procurar ali algumas operações, até mesmo exemplos no gráfico de como que vai funcionar isso aqui. Então, quando você pensar em pressão de alta e de baixa de cores iguais, você sempre vai pensar no pavio. Novamente, quem ainda não assistiu a primeira aula do canal, volta lá que você vai saber o que é pavio, o que você vai saber onde é que é o corpo da vela, aonde que tem defesa, aonde que estão posicionados ali os compradores e os vendedores, tá? Então, quando você pensa em pressão de alta e pressão de baixa, você pensa em pavio. Todas as vezes que houver superação de pavio, você vai encontrar uma pressão de baixa ou uma pressão de alta. Muito simples e muito direto ao ponto. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente, e detalhe importante, a gente sempre vai considerar a vela atual que está acontecendo versus ali a anterior, tá bom? Ou seja, é essa daqui perante essa daqui. O que acontece aqui? Esta vela atual, ela supera na máxima a vela anterior, certo? E essa anterior, ela fica abaixo aqui, ó. O pavio fica abaixo. Ou seja, temos aqui um interesse comprador maior. Ah, Matheus, mas a vela verde ela segue o caminho de cima, assim como você ensinou nas aulas anteriores. Exatamente. E aqui você tem um exemplo muito prático disso. Nós temos aqui uma liquidez para ser buscada. Logo, a compra ela chegou lá, os vendedores empurraram aqui, só que os vendedores não tiveram força suficiente para terminar de empurrar a vela para baixo. E aí ela travou aqui, certo? Então, quando ela trava aqui, tendo essa liquidez pendente, e aí o preço terminou expirado aqui, logo nós temos a leitura correta para a gente pegar aqui a nossa comprinha, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, aqui na vela atual, o pavio, esse pavio aqui, supera este pavio aqui, ó. Então, temos aqui uma superação de mínima. Logo, temos aqui uma fraqueza compradora. Na anterior, temos uma fraqueza vendedora. Então, temos uma pressão de baixa de cores diferentes. Aí, eu coloquei aqui deste lado aqui, onde a gente dividiu, que neste caso não operar. Por que, Matheus, não operar? Porque aqui a gente teve uma superação tanto na máxima quanto na mínima. Então, uma leitura de 50-50. O mercado, sim, pode vir buscar para baixo, como ele também pode ir buscar para cima. Então, aqui a gente não tem uma leitura bem definida daquilo que a gente quer operar. Eu expliquei para vocês nas aulas anteriores que o gráfico ele é 50-50. Neste caso aqui, a gente não tem uma leitura bem definida. Temos uma leitura para subir, também temos uma leitura para descer. Por quê? Neste caso aqui, temos uma leitura 50-50. Não podemos operar aqui, tá bom?
sendo bem direto com você, esse padrão é um padrão de indecisão, no qual ele deixa uma leitura tanto para subir quanto para descer. Tá ok? Então, nesse caso, não operar, tá? E você vai ver também vários outros casos de não operar. Eu vou fazer um exemplozinho rapidinho aqui para você, coisinha ligeira. Se o gráfico tivesse assim, ó. Se o gráfico tivesse assim também, seria também outro exemplo de 50-50, tá bom? A gente aqui tem que entender o seguinte: quando nós falamos novamente de pressão de alta e pressão de baixa, falamos de superação de pavio, tá? Nosso gráfico procurando o nosso exemplo de superação, tá bom? Ou de alta ou de mínima, tá? Então, aqui, ó, já vou marcar aqui para que você me fale aqui entre essas duas velhinhas aqui. O que você acha que é? Já responde aqui no comentário se você acertou antes de eu dar a resposta para você. Vou escrever aqui bonitinho para que você saiba o que a gente está vendo aqui, tá bom? Estamos vendo aqui uma pressão de... Quem falou uma pressão de alta acertou aí, tá? Então, temos aqui uma pressão de alta. Mateus, por que temos uma pressão de alta? Lembra que eu falei para você no começo do vídeo que a gente sempre considera essa vela a respeito dessa vela. Por mais que temos aqui um paviozão aqui para baixo, mas a vela atual ela superou a vela anterior aqui, ó, na máxima. Então, temos aqui uma pressão de alta de cores diferentes, tá bom? Vamos procurar no gráfico uma pressão de baixa agora de cores diferentes, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, e bem aqui do ladinho a gente já tem a nossa pressãozinha de baixa de cores diferentes. Pronto. Então, aqui ó, a gente já tem a nossa pressão de baixa. Vou até escrever aqui para que você frise bem. Pressão de baixa. E novamente é importante que você entenda que eu falei no começo do vídeo, que é sempre a vela atual versus a anterior. Então, se é sempre a vela atual versus a anterior, então temos aqui a consideração desta vela sobre esta vela. Então, nesta vela aqui, houve a superação em relação a essa, correto? Então, se temos a superação aqui, cadê o... Então, se temos a superação, então logo temos aqui a pressãozinha de baixo. Ó. Este pavio não alcançou aqui, tá bom? Então, pessoal, a gente vai tentar encontrar aqui algumas operações. E a gente já pegou a nossa operaçãozinha aqui no Euro GBP. E a gente vai esperar aqui terminar a operação. E eu vou já explicar para você o porquê que a gente pegou essa operaçãozinha, tá bom? E olha só, pagou bonitão a nossa operação. Agora eu vou explicar para você aqui bonitinho o que a gente viu aqui. Lembra que eu falei para você, a gente pegou a operação nessa daqui, tá? Essa daqui foi a operação. Eu vou escrever para você aqui, operação, tá? O que a gente fez a consideração aqui? A gente fez a consideração entre essas duas velas aqui. Tá, Matheus, mas, opa, o que a gente fez de consideração aqui? A gente fez consideração aqui entre essas duas velas aqui, tá? Aí, o que acontece? Esta vela não deixou liquidez, terminou expirada. Essa vela não deixou liquidez na sua abertura. Logo, a gente sabe que quando a vela não deixa pavio na abertura e a abertura da vela verde é na parte de baixo,
ela vira uma vela de comando, bloqueando todo tipo de liquidez para ser buscada dela para trás. Tendo liquidez aqui para ser buscada. Logo fez uma pressão de alta, logo nós pegamos a nossa operação pagando esse win bonitão. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A aula de hoje foi sobre pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes no nosso operacional da lógica do preço. E eu tenho um aviso importante para você que ficou comigo até o final desse vídeo. Nós temos o nosso grupo aberto com microfone, ele é totalmente aberto, tá? Microfone aberto, câmera aberta, o chat lá disponível para você comentar. Temos também o nosso grupo de estudo. Se você ainda não está no nosso grupo de estudo, vai lá e entra no grupo, porque a sua mente vai fazer assim, ó, vai explodir. Você vai começar a operar sozinho, você vai recuperar esse dinheiro aí que você já perdeu aí ao longo do tempo com gurus milagrosos aí, tá bom? E aí lá você vai ter direito lá, além das lives, você também vai conseguir acesso aos professores ali no grupo. Você vai mandar as atividades quando a gente estiver em aula, a gente vai mandar as atividades para vocês. Você vai poder tirar dúvida ao vivo e também lá no grupo, beleza? Então, espero você lá. O link do grupo eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então, valeu, Deus abençoe e é isso aí. I don't feel a thing when you text me again for the 10th time this week.